Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Muito bom estar com os irmãos nessa noite, compartilhar da palavra do Senhor. Então, já convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas os versículos de 25 a 28. E o assunto que eu queria tratar hoje, o tema, é testemunhando na adversidade. Diz assim o texto sagrado: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a sua espada para se matar. Paulo, porém, gritou, dizendo: não se mate, estamos todos aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra santa e bendita, Senhor, que agora, ó Deus, o Senhor possa estar me usando para que eu possa estar comunicando esse conselho, o conselho de Deus para o teu povo, que todos nós venhamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A pandemia, irmãos, eu acredito que está revelando para cada um de nós e para a igreja brasileira a verdadeira identidade de muitos crentes. Porque, irmãos, as pressões da vida muitas vezes revela quem somos, mostra e revela quem somos. A crise, quando ela é instalada nas nossas vidas, isso deixa claro, porque nós temos reações diante das dificuldades. Então a crise provocada por essa pandemia tem levado muitos evangélicos, os cristãos, a um desespero ou algumas posturas até mais complicadas, como por exemplo dentro dos lares. Você sabia que com a pandemia, não só na sociedade geral, mas também no círculo evangélico, que muitos divórcios, separações no meio da pandemia, por causa de conflitos internos dentro da casa, porque a pandemia trouxe isso. As pessoas tinham que conviver mais tempo dentro de seus lares, e estourou ali e se revelou a identidade desses crentes que estavam vivendo essas crises. Outros desesperados e inconsequentes por causa, às vezes, da economia, da política, e reações agressivas, desrespeitosas, pessoas se degladiando na internet ou até mesmo pessoalmente, desfazendo o relacionamento, tudo que ficou até mais, vamos dizer assim, a flor da pele com a crise que nós estamos enfrentando. A falta de alegria e de contentamento em Deus de alguns crentes foi notório nesse período, porque muitos não conseguem viver diante da escassez, muitos não conseguem ter uma reação, uma postura cristã diante das dificuldades e principalmente da escassez. Resumindo, nós temos aí revelado para nós, diante do caos social provocado pela pandemia, os verdadeiros murmuradores que encontramos em muitas das nossas igrejas. Irmãos, é claro que eu estou falando de um grupo, não estou falando de toda a igreja. Nós sabemos que nós temos muitas pessoas que têm mostrado postura cristã, mas muitos também estão sucumbindo diante dessa realidade. Então, com todo esse cenário, percebemos que a igreja, ela não compreendeu, a igreja de forma geral, ela não compreendeu a sua responsabilidade missionária. Entendendo, que eu ouvi aqui através de alguns louvores, nas orações, algumas coisas, que o evangelho, a missão, não é só aquilo que a gente canta e fala, mas aquilo que a gente vive. É a demonstração daquilo que a gente se expressa e fala nos cultos, nos nossos cânticos, tudo isso. É a vida.
é viver, é testemunhar com a nossa própria vida. E com isso, a pergunta que eu faço a você é: que tipo de Deus temos servido e adorado nessa pandemia, no meio da crise? Porque as nossas atitudes, o nosso comportamento pode responder a isso. Diante do caos, as nossas atitudes, o nosso comportamento pode responder o Deus que você serve. E as pessoas podem estar olhando e vendo ao seu redor o Deus que você serve, que você diz que serve. Olha como isso é sério. Só abrindo um parêntese, a igreja de Antioquia, que foi chamada pela primeira vez, né, de cristãos, aquela igreja lá de Antioquia, aqueles irmãos, ou aquelas pessoas de Antioquia, nunca tiveram com Jesus pessoalmente. Mas ao ver o comportamento dos cristãos em Antioquia, eles perceberam quem era o Deus deles. Eles conheceram Jesus, que eles não tiveram contato pessoal, através dos seus seguidores, da vida dos seus seguidores. Porque o comportamento no meio de perseguição que aqueles primeiros cristãos estavam vivendo, o comportamento revelou um testemunho de quem era o verdadeiro Deus deles, que era Jesus Cristo. Então, como isso é sério, seu comportamento diante do cenário da crise revela o Deus que você serve. Ao contrário disso, né, o oposto disso tudo, foi o texto que nós escolhemos, que revela uma situação totalmente oposta do que eu descrevi aqui. Observamos o comportamento de Paulo e Silas no meio de uma adversidade tremenda, que mostra ao mundo e às pessoas ali naquele lugar o Deus amoroso, compassivo, poderoso que eles seguiam, Paulo e Silas. Deixa eu fazer aqui uma breve recapitulação do contexto do livro de Atos. Paulo estava nesse momento na sua segunda viagem missionária, a partir do capítulo 15, versículos 36 a 41, Paulo está na sua viagem missionária, segunda. Ele teve um grande desentendimento com Barnabé, que era o seu companheiro da primeira viagem, por causa de João Marcos. Alguma coisa aconteceu com João Marcos, que Paulo ele teve uma briga com Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem, Paulo não queria. Então eles se separaram diante da soberania de Deus. Quem ganhou foi o reino de Deus, porque Barnabé foi com uma comitiva para um lado, pregar o evangelho, e Paulo para outro. Então, no final, tudo ficou resolvido. E Paulo foi com Silas para a sua segunda viagem missionária. Então, entramos aqui no finalzinho do capítulo 15, inicia essa viagem missionária, e no capítulo 16, eles chegam a Filipos, né, a Macedônia, porque ele ouve um cidadão da Macedônia, e eles começam ali a chegar a Filipos, né? Já faziam 5 anos, quando Paulo pregou ali naquelas cidades, e ele aproveitou ali aquele momento também para confirmar o ânimo de algumas igrejas que ele já tinha passado na primeira viagem. Ele estava feliz porque ele nessa viagem encontra o jovem Timóteo, né, em Listra. Em uma estratégia missionária, ele fala para o jovem se circuncidar, porque ele tinha pai e mãe, um era judia e o outro era grego, né? E ele então, numa estratégia de passar por alguns lugares, talvez algumas sinagogas, ele diz: Timóteo vai circuncidar para que não haja barreira na pregação do evangelho. Ele então passava fortalecendo as igrejas por onde passava. E em Troade, no versículo de 9 a 12 do capítulo 16, Paulo teve essa visão que eu acabei de dizer para vocês, de um cidadão da Macedônia pedindo ajuda. Então partiram, chegando na cidade de Filipos, na Macedônia, na atual Europa. Nos versículos de 13 a 15, mostra Paulo em um sábado se retirando para buscar um lugar de oração. Lembrando que a estratégia de Paulo, quando ia plantar uma igreja, ele ia para uma sinagoga. Mas como ele não achou uma sinagoga, ele foi encontrar um lugar para a oração. E na beira de um rio ele encontra algumas mulheres e começa ali a expor o evangelho. Lídia, né, uma vendedora de tecido, se converte e é batizado, e logo convida ali Paulo para estar em sua casa. Nos versículos 16 a 18, indo outro dia, né, para o lugar de oração, Paulo ali com muita oração, se preparando para a pregação do evangelho, ele encontra uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava dinheiro para os seus senhores com essa prática. Essa garota seguia Paulo e Silas por muitos dias, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação.
Paulo ficou incomodado com aquilo, daquela jovem de vários dias. Eu fico pensando, né, qual é o problema de uma pessoa dizer, olha, são os servos do Deus Altíssimo, ela não está falando nada demais. Mas talvez Paulo, no discernimento, percebeu que ali era a palavra do diabo tentando massagear o ego ou alguma coisa desse tipo. E Paulo então expulsa o espírito maligno que estava naquela jovem. Dos versículos 19 a 24, os senhores, vendo que aquele o lucro deles, porque ele usava aquela menina para ter lucro, né? Obter lucro com as adivinhações daquela menina. E eles viram que o seu lucro tinha acabado, agarraram Paulo e Silas, arrastaram até a praça pública, diante de todas as autoridades romanas, convocando a todos, e a multidão ficou contra Paulo e Silas, porque a multidão queria ver circo, né? Queria ver alguma coisa contra aqueles homens que estavam ali causando alvoroço. Então as autoridades, pressionadas pela população, mandaram açoitar e depois lançá-los no cárcere interior com os pés amarrados a um tronco. Então chegamos ao ponto central da nossa reflexão. Nesse trecho que nós lemos de 25 a 28, nos impressiona a forma como Paulo e Silas, diante desse cenário que eu acabei de narrar, o comportamento deles diante da injúria e da perseguição na sua jornada missionária. Tal comportamento, nesse contexto, serve, portanto, de um forte testemunho para aqueles incrédulos, para aquelas pessoas que estavam presentes, observando tudo aquilo no cárcere. O que aconteceu na prisão com Paulo e Silas, certamente, foi impactante, foi um impactante testemunho de um verdadeiro estilo de vida cristão, que levou, quando você lê, termina o relato, o próprio carcereiro a se tornar um seguidor de Jesus Cristo, com o comportamento daqueles homens. Portanto, o que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, é que o nosso testemunho, irmãos, podem conduzir pessoas a Jesus Cristo. Você sabia disso? O nosso testemunho de vida pode conduz pessoas a Cristo. Porque essa faz parte também da nossa missão. Não só de verbalizar, mas de viver o Evangelho. Mas de que maneira podemos testemunhar e conduzir pessoas a Cristo? Mesmo no contexto de adversidade e pandemia que a gente está enfrentando. Então, através dessa história de Paulo e Silas, eu quero mostrar para os irmãos 3 formas de testemunharmos as pessoas que precisam e necessitam de Cristo hoje. Então vamos lá no texto. A primeira forma pela qual podemos testemunhar é através de um louvor sem fronteiras. Acompanhe comigo o versículo 25 novamente, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Paulo e Silas estão sangrando dos açoites recebidos. Estão em um lugar úmido, escuro e apertado, presos sobre correntes sem muita mobilidade, muito tempo parado numa só posição. Porém, não há fronteiras ou limites para um verdadeiro adorador, para um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, aquele que tem intimidade com Jesus Cristo. Por isso, mesmo em condições extremas, começam a revelar a sua confiança em Deus, bem como a sua alegria nele, no Senhor Jesus que o salvou. Então começaram a orar, a cantar louvores a Deus à meia-noite. Não há limite, não há horário, não há limite para adorar a Deus, irmãos. O que Paulo, talvez, esses louvores, essas orações, o que Paulo mesmo chamaria em Romanos 5,3, quando ele diz que devemos nos gloriar nas tribulações. Ele estava fazendo isso, se alegrando e se gloriando nas tribulações. Ele com Silas. Eles tinham todos os motivos para murmurar, mas eles decidiram adorar. Então, podemos imaginar todos os presos admirados por tamanha capacidade. O texto afirma para a gente, no versículo 25, na parte final, que todos estavam ouvindo. E até porque, irmãos, aqui abrindo um parênteses, aqueles presos certamente ouviam muitas palavrões,
xingamentos, reclamações, é bem possível, daqueles presos. Eles acharam algo muito incomum, de homens que foram açoitados injustamente, estão todos dois machucados, feridos, e ali naquele lugar, e orando, e glorificando a Deus, e exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Certamente isso impressiona, porque quem pode louvar a Deus nessas circunstâncias? Foram despidos, foram algemados, foram arrastados pela praça, os humilharam perante o povo, foram açoitados com varas, foram lançados na prisão interior, tiveram os pés acorrentados. Quem pode louvar? Só existe uma maneira de testemunhar com adoração, com louvor, em um contexto como esse: alguém que tem intimidade e compromisso com Jesus. Talvez, eu vou chegar lá na minha conclusão, eu vou falar isso, mas vou já antecipar aqui. Talvez esse seja o grande problema da igreja de hoje: falta intimidade com Deus, falta compromisso com Deus. A gente está muito no oba-oba, e quando as coisas apertam, aí revela quem nós somos. Muito crentes superficiais e rasos no nosso relacionamento com Deus. Então talvez hoje o que esteja faltando não é uma boa voz para cantar louvores na igreja, ou para orar melhor no contexto público. O que falta a cada um de nós é uma vida de intimidade com Jesus Cristo. É isso que está faltando. As pessoas ao nosso redor estão nos observando para saber se nos momentos de aperto e de dificuldade, se nós vamos reclamar, murmurar ou adorar. Elas estão esperando. Será que a dor está te impedindo de louvar a Deus? Será que a dor, a dificuldade, a pandemia está revelando que você reclama demais? Será que as pessoas estão observando ao seu redor e vendo que você precisa mudar de vida? Talvez você ache que louvar e adorar a Deus é só quando tem culto na igreja. Será que por causa dos problemas você não se tornou esse murmurador? Não importa o que você esteja passando, se você tem intimidade com Deus, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade, na luta, na dificuldade, na bonança. É verdade, irmãos, que alguns personagens, por exemplo, na Bíblia, reclamaram. Por exemplo, eu lembrando aqui, vindo na minha mente, eu gosto muito do Salmo de Asaf, Salmo 73, que ele começa reclamando: ah, Senhor, olha os ímpios como é que prosperam. Ele é um murmurador, no meio da dificuldade que ele estava enfrentando, ele estava reclamando que os ímpios tinham saúde, tinha prosperidade, e ele estava passando necessidade. Mas tem um versículo-chave que mostra essa transição entre a murmuração e a adoração. Quando ele diz: então, foi aí que eu entrei no templo, fui adorar a Deus, e ali vi o fim de todos os ímpios. Amados irmãos, o que nós precisamos hoje é sermos conduzidos da murmuração para a adoração. Precisamos hoje renovar o nosso compromisso com Jesus. Precisamos hoje nos comprometermos de estarmos mais em dedicação com Jesus Cristo, sermos servos, seguidores de verdade, e termos então essa capacidade de adorar, de orar, mesmo no meio das dificuldades. Então, um louvor, em primeiro lugar, um louvor sem fronteiras. A segunda forma pela qual podemos testemunhar é através de um poder sem barreiras. Primeiro de um louvor sem fronteiras, e agora de um poder sem barreiras. Acompanhe comigo o versículo 26. Diz assim: de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos, e no mesmo instante todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Meu Deus, que coisa tremenda que acontece. A fronteira significa o limite. Nós vimos no louvor que não há limite para louvarmos e adorarmos a Deus, e com isso darmos testemunhos no meio da aflição. E vimos que não houve limites para Paulo e Silas. Agora podemos ver que através de um poder sobrenatural de Deus,
Não houve barreiras para conter a propagação do evangelho naquele lugar. No meio daquela tremenda adoração, oração e adoração, um grande milagre acontece. Lembrando, só para você entender, para a gente situar no contexto, o carcereiro recebeu recomendação especial de colocá-los, Paulo e Silas, em alta segurança. Por isso levaram para o cárcere interior e amarraram seus pés com especial cuidado. Então eles foram levados para um lugar de uma alta segurança, um cuidado especial para aqueles homens. Isso revela cada vez mais e ressalta cada vez mais o poder sobrenatural de Deus. Parece um milagre como resposta direta àquela oração, àquela confissão, àquela adoração dos filhos de Deus. E certamente aqueles presos que estavam ouvindo fizeram uma ligação com a oração que eles estavam fazendo, com os cânticos que eles estavam entoando, e perceberam que aquilo era algo sobrenatural que vinha como resposta de oração daquele servo de Deus. E por isso ficaram impactados, perplexos, temerosos em relação ao Deus que Paulo e Silas estavam invocando nas suas orações e cânticos. Eles certamente se associaram ao que ouviram dos lábios dos servos de Deus com aquilo que acabara de acontecer. Foi um milagre. Esse poder sobrenatural que rompe as barreiras da lógica humana e serve de testemunho glorioso para todos aqueles que estavam naquele lugar, do poder de Deus, do Deus que Paulo e Silas serviam. Pergunta para você: será que as pessoas nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise que você e eu enfrentamos, será que eles estão vendo os milagres de Deus através das nossas vidas? Amados, quando um crente adora, invoca e tem intimidade com o Senhor, mesmo na provação e principalmente na provação, o Deus que servimos responde às nossas orações muitas vezes de forma milagrosa, poderosa, sobrenatural. E se não temos visto sobrenatural, porque estamos na superfície, estamos rasos demais no nosso compromisso com Deus. Por exemplo, quando recebemos uma cura, é algo sobrenatural. Eu estou falando do extraordinário e sem contar dos milagres ordinários, né? Que são aqueles que não há nada sobrenatural, mas entendemos que é graça, que é milagre de Deus. Mas estou falando do sobrenatural, como recebemos um emprego, às vezes de forma sobrenatural, no meio de tamanha crise. Não tem emprego, mas Deus faz e você revela isso como testemunho do milagre de Deus, e as pessoas percebem o milagre de Deus. Quando recebemos provisão de recursos de forma milagrosa, quando há escassez na sua casa, e quando você ora e as pessoas percebem que através da sua oração Deus responde. Quando conseguimos superar as tragédias de forma sobrenatural, quando conseguimos através da oração a libertação de um parente ou de nós mesmos. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi. Há algum tempo atrás, antes de ser pastor, no meu trabalho, um amigo, o filho dele estava, uma criança, estava nas últimas, desenganado pelos médicos no pronto-socorro de São Gonçalo. Eu vendo aquela angústia dele, resolvi fazer uma visita. Falei, posso fazer uma visita? Então, claro, ele não era evangélico. E fui fazer a oração. A mãe estava com o filho, né, em pranto, chorando, desesperada por causa do seu filho. Eu disse para ela: você crê que Deus, falei de Jesus para ela, disse que Deus, Ele é poderoso e Ele pode responder a nossa oração e curar o seu filho? Ela falou: eu creio. E eu orei com aquela mãe naquele momento e fui embora. Passados talvez mais de 5 anos, eu acho que até mais de 5 anos, ela me achou no Facebook e ela perguntou: você lembra de mim? Eu falei: sim, estou lembrando. Eu sou esposa de fulano que trabalhou com você. Eu falei: sim, estou lembrando. Você lembra que você foi no hospital, no pronto-socorro, fazer uma oração pelo meu filho, que estava desenganado pelos médicos? Eu falei: sim, tantas visitas, né, tantas coisas. Para mim foi uma coisa natural, né, orar por alguém. E aí fui falando para ela: não, eu acho que eu lembro sim. Eu queria te dizer uma coisa depois daquela oração.
Você me desafiou a confiar em Deus, e eu confiei em Deus. E logo após a sua oração, os médicos vieram me procurar. E o meu filho tinha acabado de sair do CTI, que estava já desenganado. Ele saiu do CTI, foi curado, está vivo hoje. E eu quero te convidar para o meu batismo, porque eu me converti, meu esposo também se converteu, e todos nós adoramos e servimos a Deus. E eu falei glórias ao Senhor Jesus. Porque Marcos capítulo 16, versículo 17, diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê realmente em Deus? Você é um seguidor de Jesus? Então você tem que crer que se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E isso não é um sinal para você ter glória para você. Isso não é um sinal para mostrar que vai trazer um bem-estar, mas é para trazer a glória de Deus e pessoas se renderem através do testemunho do poder de Deus. Amém. Na sua vida, através da sua vida. Busque mais a Deus. Seja mais íntimo do Senhor. Não deixe que as circunstâncias sejam um limite para a sua adoração. E como consequência disso, você vai ver milagres extraordinários. E isso vai servir de testemunho. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens ficaram apavorados diante daquele milagre tremendo. As cadeias se quebraram, as portas se abriram. Que todos possam dizer através do milagre sobrenatural: só o Senhor é Deus. Amém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por último, a terceira e última forma pela qual podemos testemunhar é através de um amor de primeira. Versículo 27 e 28. Acompanhe comigo. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro, diante de toda aquela cena de filme, ao perceber que as portas estão todas abertas, tira sua espada para se matar. Ele sabia que morreria de qualquer jeito. A sentença que estaria pelos homens que ele estava aguardando, a responsabilidade era dele. Ele sabia que cairia sobre ele essa responsabilidade. E ele, diante daquela vergonha, daquela incapacidade, ele pensa em tirar a própria vida. Sem contar diante daquele cenário, né, de terremoto, de desespero emocional para a vida daquele homem. Somados então a esse fato emocional e também esse fato histórico, nesse momento Paulo então grita. Provavelmente aquele lugar escuro, né, a visibilidade era pouca. Provavelmente o cuidado de Paulo, a gente vê às vezes em algumas narrativas de filme, que talvez Paulo, quando as portas se abriram, ele aglomerou com cuidado com os presos num só lugar por causa do próprio terremoto. E eles estavam em um lugar aglomerado, e aquele homem, quando acordou, desesperado com a situação, ele olhou, não viu ninguém, viu as portas abertas, não havia ninguém, e ele então ficou desesperado naquela situação. Mas Paulo então gritou, vendo o desespero daquele homem, ou talvez ouvindo o grito de desespero daquele homem. O lugar estava escuro. E ele percebeu então e clamou, dizendo que os presos não fugiram, estavam com ele ali naquele lugar. Isso revela uma maneira amorosa e cordial que Paulo protege a vida do próprio carcereiro e também da vida daqueles que estavam ali ao seu redor presos. O cuidado de Paulo então revela para o cristão que para o cristão todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Até mesmo a de seus carrascos. Você já imaginou se aquele homem fosse um dos seus carrascos lá que deu a chicotada ou as açoites? Até mesmo do seu próprio carrasco a vida importa. E esse foi o cuidado de Paulo. Não faça isso. Paulo podia muito bem aproveitar a situação e fugir, junto com os outros presos. Porém, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Para Paulo e Silas, o mais importante daquele momento eram as vidas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Esse amor singular demonstrado
era o que faltava definitivamente para Cristo alcançar aqueles corações. Ou para Cristo, nessa história específica, alcançar o coração do carcereiro. Amados irmãos, as pessoas vão crer em Deus não apenas por nossos discursos bonitos, mas pelos nossos atos de amor e de justiça. Amém. O testemunho eficaz se revela na maneira como tratamos as pessoas, mesmo aquelas que talvez tenham feito algum mal para nós, mesmo aquela que você olha para a sociedade, que você acha que ela merece desprezo, seja qual for a vida. A vida tem valor diante de Deus, e nós precisamos entender isso e aprendemos com esse cuidado de amor do apóstolo Paulo, uma atitude altruísta. Digo e repito, uma igreja abençoada não é medida pela beleza dos seus cultos, mas sim pela maneira como que trata as pessoas. E uma atitude de amor altruísta pode salvar literalmente uma vida. Deixa eu contar uma outra história que eu vi. Às segundas-feiras eu dava plantão lá na PIB de São Gonçalo, né? Eu trabalhava na Praia da Luz, mas tinha um outro dia da semana, eu tive que tirar umas xerox lá para a igreja, e fui, eu acho que não era uma terça-feira, não lembro qual foi o dia, sexta-feira, um dia que não era o meu plantão, para atender as pessoas, e eu estava de bermuda estava até à vontade, tirando as xerox, e já era tarde, eu tinha um compromisso, já era muito tarde, eu estava correndo contra o tempo, e a secretária liga para a sala onde eu estava, lá da igreja, da portaria, e fala: pastor Márcio, será que, eu sei que hoje não é o seu dia de atendimento, não é o dia que você atende, e eu com aquela pressa, eu não acredito, você poderia atender uma senhora? E a gente sabe que 90% das pessoas que vão lá é para pedir dinheiro, alguma coisa assim, aí a gente acaba criando resistência, né, para essas coisas. Aí eu falei assim: meu Deus, mais um problema, mais um para pedir, e eu não tenho tempo, e eu pensando em dizer não, pensando em mim, pensando nas minhas coisas, pensando no meu tempo, na minha situação. Mas, por outro lado, o lado do espírito, né, dizendo: atende, rapaz, você é o pastor, não tem hora, não tem limite, não tem esse negócio que segunda é o seu, não, você está aí, não tem pastor disponível, é você. Eu falei assim: tá bom, fala com ela que eu vou atender ela rapidinho. Aí eu pensei, na meia hora eu atendo ela ali, já sei o que é, e terminou. Era uma senhora, ela sentou, eu disse que seria rápido, meia hora, ficamos mais de 3 horas conversando. E detalhe, conversando não. Eu acho que eu ouvi umas 2 horas e meia e falei só uma meia hora. Só ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa. Ouvir, parar para ouvir alguém, é se importar com alguém. Só ouvir. E quando terminou, ela falou assim: muito obrigado, pastor, porque eu estava decidido a tirar a minha própria vida. E o Senhor me ouviu. Amados irmãos, o cuidado que a gente tem com as vidas pode realmente salvar literalmente uma vida. Pode salvar literalmente uma vida. E ali eu orei com ela, encaminhei ela para o Provive, falei: ó, tem um pastor aqui, pastor Valério, procura ele, tem muitas atividades, ela é muito solitária, né, aquela coisa toda, e ali encaminhei para que ela fosse acompanhada. Será que estamos dispostos a arriscar às vezes a nossa própria vida pensando no outro? Será que estamos dispostos a gastar 2, 3 horas só para ouvir alguém? É esse cuidado de Paulo, sabe? Aqui revela, dentro do testemunho de vida do Cristo que ele seguia, da preservação da vida, do cuidado que ele teve com o carcereiro, com os próprios presos. São testemunho. Precisamos, como discípulos de Jesus, amar as pessoas, mas não com um amor de segunda categoria, fruto do egoísmo sentimental humano, e sim um amor altruísta, que se importa e que se lança para ajudar os outros, renunciando à nossa própria vontade. Esse amor necessário a nós é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como Paulo disse em Romanos 5, que o Espírito Santo derrama o amor dele em nossos corações, é capacitação de Deus na sua vida.
Por isso que você precisa ser íntimo de Deus, para que Ele derrame desse amor, dessa graça, e que essa graça seja visível, para que o mundo seja impactado com o amor de Jesus através da sua vida, e vida se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. É certamente esse amor de primeira qualidade, porque vem de Deus, para se expressar no cuidado e no amor com uma vida. Deixa eu concluir, versículo 29 a 34, vamos ler esses versículos só para a gente entender e eu vou concluir. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Uma família alcançada pelo testemunho dos servos de Deus. Essa é a conclusão. E quando você testemunha com a sua vida, irmãos, é isso que acontece. As pessoas, e olha que interessante, não foi Paulo que fez o apelo, mas foi o homem que fez o apelo para Paulo. O que eu tenho que fazer? Amados irmãos, quando você viver como Jesus Cristo, testemunho de vida, são as pessoas que vão dizer o seguinte: como é que eu faço para ser cristão igual a você? Como é que eu faço para seguir Jesus igual você segue? Como que eu faço? Essa é a primeira coisa. O que devo fazer? Segundo, as pessoas vão ouvir a sua pregação, porque às vezes a gente quer fazer o contrário, né? Não, vamos pregar, prega. Aí a pessoa fala assim: pô, esse cara aqui, no trabalho aqui, dá um péssimo testemunho aqui, mente, olha para as mulheres, ou puxa o tapete do outro, aí quer pregar para mim. A gente quer fazer o contrário, né? Mas quando a gente vive o Evangelho, quando a gente é seguidor de Cristo e tem esse DNA, esse estilo de vida mesmo evangelizador, as pessoas vão parar para ouvir. E diz a Bíblia então que Paulo começou a pregar o Evangelho para aquele homem. Crê no Senhor Jesus, é isso que você tem que fazer. E começou a pregar para ele. E o que acontece quando testemunhamos, quando vivemos o Evangelho? Veremos os frutos da salvação. Você tem visto frutos de salvação na sua vida, na sua caminhada cristã? Talvez é algo para você e eu, para pensarmos. Precisamos rever a nossa vida cristã. Todos os seus foram batizados. Talvez você esteja perguntando assim: pastor, mas você está falando do apóstolo Paulo, né? Eu não sou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o mesmo Espírito que atuou sobre a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Espírito que atua na sua vida. Amém. É Jesus Cristo, é Ele. O que precisamos é mergulhar em intimidade, em busca, em viver de maneira radical com Cristo. Toda a família foi alcançada. Só abrindo um parênteses, que aqui não é uma promessa geral, tá? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Foi uma promessa específica para aquele contexto. Só uma questão hermenêutica aqui, que às vezes a gente lê e acha que isso aqui é uma promessa para o geral. Se eu crer em Jesus, toda a minha família vai ser salva. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque aqui ele está falando para o carcereiro específico, não é geral. Fecha parênteses. Você, como tem se comportado diante dessa pandemia? Ou não só diante da pandemia, diante da vida. Como você tem se comportado como cristão? Você tem dado testemunho com a sua vida? E principalmente quando as coisas apertam? Principalmente quando as coisas ficam difíceis? Principalmente quando tudo dá errado, você está dando testemunho de que você é um servo dele? Você tem adorado? Tem glorificado o nome do Senhor? As pessoas têm visto milagres na sua vida? Ou será que as pessoas olham para você e veem uma pessoa murmuradora?
Está na hora de mudar. O que você e eu, o que estamos precisando, talvez seja o que eu disse no início: intimidade. Intimidade com o Mestre. Sabe por quê? Parafraseando 2 Coríntios 3,18, você reflete o que você contempla. Eu queria encerrar com essa frase: você reflete aquilo que contempla. Se você contemplar a glória de Deus, você vai refletir a glória de Deus na vida das pessoas. Se você, em uma vida de intimidade, contemplar a glória de Deus, Jesus Cristo, é isso que você vai refletir para as pessoas. É isso que você, como espelho, vai refletir para as pessoas. A glória de Deus. Que um dia você contemplou e buscou, e é isso que você passa e reflete.